Se você vai fazer operações de curtíssimo prazo, como day trade, então por que você teria de se preocupar com a análise fundamentalista? Não caia nessa armadilha. Você precisa entender também de análise fundamentalista se você quiser ter um padrão de trade bom, padrão de trade profissional. Por isso, esse é o papo número 12 do Day Trading Sem Ilusões. É sempre um prestígio ter a sua audiência. Bora pro vídeo. A análise fundamentalista, ela é uma abordagem de avaliação de investimentos que se concentra nos fundamentos econômicos e financeiros de uma empresa ou ativo financeiro, ao contrário da análise técnica, que se baseia na análise de padrões de preço e volumes de negociação. A análise fundamentalista busca avaliar fatores como lucros, receitas, fluxo de caixa, perspectiva de crescimento, que são fatores intrínsecos daquela empresa. Os principais conceitos da análise fundamentalista. Balanço patrimonial. O balanço patrimonial é um dos principais relatórios financeiros de uma empresa e fornece informações sobre seus ativos, passivos, patrimônio líquido em um determinado período de tempo. Os investidores utilizam o balanço patrimonial para avaliar a saúde financeira e a solidez de uma empresa. A demonstração de resultados é também conhecida como demonstração de lucros e perdas. Mostra a receita, os custos, as despesas e o lucro líquido em um determinado período de tempo. Os investidores analisam a demonstração de resultados para avaliar a capacidade da empresa de gerar lucros e a sua eficiência operacional. Fluxo de caixa. O fluxo de caixa é uma medida de dinheiro que entra e sai de uma empresa em um determinado período de tempo. Ele inclui o fluxo de caixa operacional gerado pelos ativos, pelas atividades principais da empresa, o fluxo de caixa de investimento relacionado a investimentos e em ativos fixos e o fluxo de caixa de financiamento relacionado a financiamentos e pagamentos de dívidas. Uma coisa importante para avaliar, por exemplo, no cenário, quando você tem muito apreciado, a taxa de câmbio está sendo elevada, é se aquela empresa tem muita concentração de sua dívida em dólar. As empresas que têm a dívida bastante concentrada em dólar, elas podem sofrer um período em que o dólar está em uma taxa muito elevada. Por exemplo, 2024 para 2025 tivemos uma alta que o dólar ultrapassou R$6. Isso prejudicou com certeza aquelas empresas que tinham uma dívida muito concentrada, beneficiando outros que tinham recebíveis em dólar. Método de avaliação de ativos. Valuation por múltiplos. Valuation por múltiplos é uma técnica de avaliação que compara o preço de mercado de um ativo com métricas financeiras como lucro, receita, fluxo de caixa ou patrimônio líquido. Alguns múltiplos mais comuns incluem o preço sobre o lucro, o preço sobre o valor patrimonial por ação, o preço sobre o EBITDA. Modelos de desconto de fluxo de caixa, DCF. Os modelos DCF são uma abordagem mais sofisticada de valuation, que estimam o valor presente de todos os fluxos de caixa futuros de um determinado ativo e descontam esse valor para o presente. Eles são amplamente utilizados na avaliação de empresas e projetos de investimentos, indicadores econômicos e macroeconômicos. O PIB. O Produto Interno Bruto é uma medida do valor do mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um país em um determinado período de tempo. Ele é amplamente utilizado na análise fundamentalista para avaliar a saúde econômica de um país e suas perspectivas de crescimento. Taxa de juros. A taxa de juros é o custo do dinheiro e desempenha um papel fundamental na economia e nos mercados financeiros. Ela afeta os investimentos, o consumo e as decisões de política monetária dos bancos centrais. Inflação. A inflação é o aumento contínuo generalizado dos preços dos bens e serviços. Na verdade, a inflação é o aumento da base monetária. Você pode entender assim. O que interessa é que ela reduz o poder de compra do dinheiro e pode afetar decisões de investimento e consumo dos indivíduos e também das empresas. Taxa de desemprego. A taxa de desemprego é uma medida
da parcela da força de trabalho que está desempregada e procurando emprego. Ela reflete a saúde do mercado de trabalho e pode indicar as condições econômicas gerais no país. A taxa de desemprego é especialmente relevante na análise de crises econômicas e recessões, já que altas taxas de desemprego podem indicar fraquezas na economia. Por outro lado, dependendo da forma como essa taxa está sendo calculada, você pode ter uma interpretação diferente. Então, é sempre bom você ter em mente que existe uma metodologia por trás do cálculo dessa taxa e essa metodologia pode sim fazer diferença. Análise setorial e competitiva. Análise setorial envolve a avaliação de setores específicos da economia para identificar tendências, oportunidades e desafios. Os investidores utilizam a análise setorial para determinar quais setores estão apresentando melhor desempenho e quais têm perspectivas de crescimento promissoras. Análise competitiva. A análise competitiva é o processo de avaliação da posição competitiva de uma empresa em relação aos seus concorrentes. Os investidores examinam fatores como participação no mercado, vantagens competitivas, estratégicas de negócios e capacidade de inovação para determinar a competitividade de uma empresa em seu setor. Estratégias de investimento baseadas em análise fundamentalista. Investimento de valor. O investimento de valor é uma abordagem que envolve a compra de ativos que estão sendo negociados abaixo de seu valor intrínseco com base em fundamentos sólidos. Mas você tem que ter em mente que existe uma máxima no mercado que diz o seguinte: o mercado precifica tudo. Então, apesar de você ter esse investimento de valor, você também precisa dar atenção a essas máximas que são importantes, que têm guiado muitos investidores e também muitos traders ao longo da história. Os investidores de valor, eles buscam oportunidades de compra quando o mercado subavalia uma empresa, com a expectativa de que seu verdadeiro valor seja reconhecido no futuro. Pode ser que você comprando uma ação que está abaixo do valor intrínseco, do valor que ela realmente vale, pode ser que ela se valorize depois. No entanto, isso não é garantido e você também pode entrar numa FIA tendo prejuízos ou realizando um lucro, que também acaba sendo prejuízo porque você teve o seu custo de oportunidade. Investimento em crescimento. O investimento em crescimento é uma estratégia que concentra as suas apostas em empresas com perspectivas de crescimento sólido e longo prazo. Os investidores de crescimento buscam empresas com produtos inovadores, mercados em expansão e vantagens competitivas que possam sustentar o crescimento e gerar retornos significativos no futuro. Assim, a análise fundamentalista é uma ferramenta poderosa para investidores que desejam tomar decisões de investimento com base em fundamentos sólidos e perspectivas de longo prazo. Ao analisar os fundamentos econômicos e financeiros de uma empresa ou ativo financeiro, os investidores podem identificar oportunidades de investimento, avaliar os riscos e tomar decisões informadas que se alinhem com os seus objetivos de investimento. Desejo a você uma excelente aprendizagem e até o próximo vídeo.